Olá, querido, a graça e a paz do Senhor, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e também sobre a sua família. Seja bem-vindo a mais um episódio. Nós estamos estudando sobre restauração familiar e hoje, com a graça do Senhor, nós vamos encerrar mais esse episódio, essa série de mensagens, E eu creio que o Senhor, durante esses dias, tem nos ensinado e algo maravilhoso do Senhor vai acontecer nas nossas vidas. Eu quero convidá-lo, a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo de número 6. Enquanto você está aí se preparando, buscando a sua Bíblia para acompanhar comigo a leitura, eu vou pedir a sua colaboração para divulgar o nosso trabalho. Uma das maneiras que você pode nos ajudar é compartilhando essa mensagem, compartilha com as pessoas que você ama, com os seus contatos, com os seus amigos, os seus próprios familiares. E também você pode deixar, depois aí no nosso vídeo, o seu like, clica no joinha, porque isso será uma maneira significativa de ajudar a divulgar essa mensagem. O nosso objetivo é esse, irmãos, essa palavra chegar ao maior número de pessoas, porque a palavra de Deus diz isso, ela não volta vazia para o nosso Deus. Primeiro, ela faz aquilo para o qual ela foi enviada e nós cremos que o Senhor fará grandes obras nas nossas vidas pelo amor e pela misericórdia dele. Amém? Vamos ler então Juízes capítulo de número 6. Eu convido você a acompanhar comigo a partir do versículo de número 33, ok? Vamos lá, nós vamos encerrar a leitura desse capítulo. Hoje nós vamos falar do último princípio para a restauração familiar. E a partir do versículo 33 nós lemos assim: Pouco tempo depois, os exércitos de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste se reuniram e atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando-o para a batalha. E os homens do clã de Abiezer o seguiram. Também enviou mensageiro às tribos de Manassés, Azer, Zebulon, Naphtali, convocando seus guerreiros, e todos atenderam o chamado. Olha que coisa maravilhosa. Antes o povo estava fugindo, se escondendo do inimigo, mas Gideão, cheio do Espírito Santo, avivamento pessoal, a família dele alinhada com a vontade do Senhor, ele convoca o povo para a batalha e o povo atende essa convocação. Deus estava com eles. O versículo 36 diz assim: Então Gideão disse a Deus: Se de fato vais me usar para salvar Israel como prometeste, dá-me uma prova da seguinte forma: Hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneiram os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, sabereis que vais me ajudar a salvar Israel como prometeste. E foi exatamente isso que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Então Gideão disse a Deus: Peço que não fiques irado comigo, mas que me permitas fazer mais um pedido. Deixa-me usar esta lã para mais uma prova. Dessa vez, que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho. Naquela noite, Deus fez o que Gideão havia pedido. Pela manhã a lã estava seca, mas o chão estava coberto de orvalho. Amém. Que Deus abençoe esta palavra ao nosso coração. Queridos, o quinto princípio para a restauração familiar é esse. Se nós queremos ver a nossa família restaurada para a honra e para a glória do Senhor, nós precisamos compreender a vontade de Deus. Esse texto aqui é um texto significativo, um episódio muito conhecido da palavra de Deus, que Gideão pede um sinal a Deus. Esse sinal não era prova de incredulidade. Esse sinal foi uma maneira de Gideão discernir, compreender de fato o que Deus queria fazer através da sua vida. Gideão vai para a presença de Deus com um coração sincero e ele clama: Senhor, pela tua misericórdia, me ajude a entender se de fato é isso que o Senhor quer fazer. Deus dá a resposta. E aí Gideão faz um segundo pedido, Gideão fala assim: Deus, olha, Senhor, por favor, me perdoe, não fique irado comigo, mas vai ser muito importante para mim. Deus é como um pai. Deus não se ira com Gideão, pelo contrário, Gideão aqui foi acolhido pelo Senhor e deixa o coração de Gideão convicto de que o Senhor estava com ele. Gideão compreendeu qual era a vontade do Senhor. Deus, os nossos inimigos estão se reunindo contra nós. O que nós vamos fazer? Fugir? Vamos orar? O que nós vamos fazer? Nós vamos tomar uma outra iniciativa ou o Senhor quer nos levantar? E Deus dá essa orientação. Não, eu estou com vocês. Vocês enfrentarão esse inimigo,
e eu vou dar a vitória a vocês. Que coisa maravilhosa. Irmãos, quando nós compreendemos a vontade de Deus, nós chegamos ao vale da decisão. Compreender a vontade de Deus é um passo importante, mas depois que nós damos esse passo, entendemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, qual é a vontade de Deus para a nossa família, nós precisamos tomar uma decisão. Que decisão é essa? A decisão se nós vamos obedecer a Deus ou se nós vamos seguir o nosso próprio caminho. Muitas famílias, quando compreendem a vontade de Deus, que precisam tomar uma decisão, começam a avaliar e acham que é difícil demais seguir aquilo que Deus está falando. Às vezes o coração está preso, a alguns hábitos, pecados, a um estilo de vida e a pessoa não quer largar aquilo. É num momento como esse que a nossa própria natureza carnal, que vai contra a natureza do Senhor, ela é confrontada. E o desafio é esse: você quer viver uma restauração familiar, você precisa compreender que os planos de Deus são melhores do que os nossos planos. A visão de Deus para a nossa vida, querido, é uma visão de paz. Os planos do Senhor são planos abençoados. Sempre o que Deus tem para as nossas vidas é melhor do que aquilo que nós mesmos desejamos. Gideão, ele vai para a presença do Senhor, faz um pedido, compreende a vontade do Senhor. E no capítulo de número 7, nós vamos perceber isso. Deus dá uma estratégia para Gideão. Gideão entende: tudo bem, Deus, nós vamos enfrentar o nosso inimigo, dessa vez nós não vamos fugir, nós vamos guerrear, o Senhor está conosco. Há uma convocação, o povo vem, nesse momento, não mais para fugir, mas para enfrentar o inimigo. E naquele momento Deus fala com Gideão mais uma vez: Gideão, olha só, tem muita gente aí. Eu vou me manifestar no meio de vocês, mas para que depois vocês não achem que são vocês que ganharam essa batalha, que vocês venceram os midianitas, é o seguinte: dispensa um pouco dessas pessoas, façam voltar para casa. E Gideão tinha naquele momento ali cerca de 10 mil pessoas. Mas o que acontece? Deus vai falando, dando algumas orientações para Gideão, o capítulo 7 fala disso, e de repente Gideão fica apenas com 300 pessoas. 300 homens valentes de guerra, preparados ali, não que eram experientes na guerra, mas eram pessoas que tinham coragem. Naquele momento eu creio que essa coragem foi plantada pelo próprio Senhor no coração deles. E Deus fala: Gideão, é com esses 300 homens que eu vou dar o livramento ao meu povo. É com esses 300 homens que você vai enfrentar. O problema, queridos, não era você ter os 300. O problema é que o exército que vinha contra tinha cerca de 135 mil homens. Às vezes nós olhamos e pensamos: é ilógico isso. Como que eu vou enfrentar com 300 homens um exército com mais de 135 mil pessoas, quando Deus está conosco? Ainda que nós estejamos em minoria, com Deus nós somos maioria. Se Deus está conosco, querido, nós temos tudo o que nós precisamos. Vamos tentar trazer isso para a restauração familiar. Às vezes Deus nos dá uma direção e a gente pensa assim: puxa, é muito difícil. Se Deus está conosco, por mais difícil, por mais ilógico que seja, aquele caminho é um caminho onde vai se manifestar o milagre do Senhor. Não hesite. Se você compreende a vontade de Deus para a sua vida e para a sua família, tome essa decisão. E ao tomar essa decisão, leve em consideração o que eu vou te dizer. Nós temos 2 tempos aqui muito importantes: o tempo da oração, o tempo de discernir a vontade e o tempo da ação. Às vezes nós invertemos tudo na nossa vida e na nossa família. O tempo que é para a gente agir, a gente está orando. E o tempo que é para a gente orar, a gente quer fazer alguma coisa. Gideão orou no tempo certo, mas chegou uma hora que ele teve que regaçar as mangas e pela direção de Deus, junto com o Senhor, eles foram para aquela batalha e Deus deu um grande livramento. Irmãos, isso ficou registrado. 300 homens enfrentaram um exército com mais de 100 mil pessoas e foram vitoriosos. Não porque aqueles homens eram fortes em si, aqueles homens tinham a presença do Senhor. Deixa eu trazer essa palavra para você agora, querido. Por mais difícil que seja aí os desafios que você está enfrentando na tua família, se Deus está com você, você é a maioria. Por mais que hajam problemas gigantescos, por mais que haja um exército se levantando contra você e contra a sua casa, se Deus está com você, você é a maioria. Você vai ver o milagre do Senhor acontecendo, principalmente nessas áreas que você fala: é impossível, não tem como. Deus é capaz de transformar todas essas circunstâncias. Eu chamo a tua atenção aqui que Deus começa a fazer algo agora numa proporção muito maior do que a família de Gideão. Se você olhar o processo, Deus alcança o coração de Gideão, do coração de Gideão alcança a família de Gideão e depois Deus vai alcançar a nossa nação.
Durante esses dias nós estamos orando, buscando de Deus uma restauração, né, para a nossa nação. Nos colocamos diante do Senhor orando, pedindo para que o Senhor visite, né, os brasileiros, visite a nossa nação, trabalhe no coração das pessoas que estão investidas de autoridade. Como que essa restauração vai acontecer? Nós olhamos para cima e esperamos que ela aconteça de cima para baixo, né? No sentido de primeiro alcançar o coração das nossas autoridades, depois ir descendo para o povo. Eu acredito, irmãos, que Deus quer fazer isso, alcançar os nossos lares, restaurar as nossas famílias e, consequentemente, nós veremos uma nação restaurada para a honra e para a glória do Senhor. Por mais difícil que sejam os desafios, nós precisamos crer que Deus está conosco. Deus deu essa vitória maravilhosa. O capítulo 7 narra essa vitória de uma forma sobrenatural. Aquele exército, né, dos midianitas e os povos que estavam ali participando dessa luta, dessa batalha, foram derrotados por 300 homens. 300 homens comuns que tinham a presença de Deus junto com eles. O que vai fazer diferença, querido, não é o tamanho do nosso inimigo. Não é se o nosso inimigo é pequeno, ele é grande. O que vai fazer diferença é saber se Deus está conosco. Você compreende a vontade de Deus para a sua vida? Você compreende a vontade de Deus para a sua família? Pastor, eu não sei qual é essa vontade. Uma das revelações da vontade de Deus, ela acontece através da palavra. Por isso que nós precisamos trazer a palavra de Deus para o cotidiano da nossa família. Ela primeiro precisa passar pelo nosso coração e depois, querido, ser compartilhada com o coração dos nossos familiares. Nós crescemos nessa visão, compreendemos a vontade de Deus e quando compreendemos, vamos buscar graça na presença dEle para que o sobrenatural aconteça em nome de Jesus. E o capítulo 8 do livro de Juízes termina dando, né, ao povo de Deus um tempo diferente. Havia uma opressão e aquela opressão foi finalizada pela vitória que Deus deu sobre os inimigos. E quando isso aconteceu, o povo se levantou para colocar Gideão como um dos seus líderes, para que Gideão reinasse sobre o povo. Naquele momento nós aprendemos mais um passo importante dentro desse processo. Depois que o milagre aconteceu, depois que o sobrenatural do Senhor veio sobre o povo, Gideão estava diante de uma oportunidade de ser reconhecido pelo seu povo. Mas quando o povo vai fazer isso, Gideão se levanta mais uma vez e ele vai dizer: não, eu não vou ocupar essa posição, porque não fui eu que dei essa vitória a vocês. O que aconteceu foi por Deus. O que aconteceu foi a mão do Senhor sobre nós. E Gideão reconhece os méritos da vitória não eram deles, era do Senhor. Ah, irmãos, quando nós começamos a ver Deus agindo na nossa vida, nós precisamos reconhecer isso. Por que isso está acontecendo? É porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Algumas semanas atrás, eu recebi uma palavra de uma pessoa, né, que mandou uma mensagem para mim dizendo: olha, eu estava orando por você, pastor, e Deus me deu uma palavra. Essa pessoa compartilhou essa palavra comigo. E nessa palavra, a pessoa chamava, né, a minha atenção aqui para compreender o que Deus estava fazendo no seio da minha família. E eu tive a oportunidade, mais uma vez, de compreender que tudo o que acontece na minha vida e através da minha vida, na minha família, é graça e misericórdia do Senhor. Como é gostoso ver isso. Não é mérito nosso. Se um filho está crescendo, se desenvolvendo, né, e vivendo a vontade do Senhor, glória a Deus. Se a minha esposa está entendendo a vontade de Deus para a vida dela e vivendo a vontade do Senhor, glória a Deus. Esse bem, esse benefício, essa graça, esse poder da restauração não está em nós mesmos, está em Deus. Por isso, diante da história de Gideão, eu convido você a ter essa atitude, né, de gratidão por aquilo que Deus está fazendo. Irmãos, nós não podemos, mas se Deus estiver conosco, nós vamos conseguir, nós vamos vencer, porque é por meio dele e é para ele, né? A ele seja toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Eu termino essa série de mensagens deixando isso para o teu coração. Irmãos, é urgente entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas nesses dias. Ontem à noite eu estava conversando com o meu filho Davi e ele veio trazer para mim, né, um pedido. Falou: pai, ora comigo, eu preciso discernir a vontade de Deus para a minha vida, um aspecto, né, que o Senhor tem implantado no coração dele e ele está tentando entender o que Deus quer fazer. E eu perguntei para ele algumas coisas, ele foi me expondo ali os planos dele. Eu cheguei em determinado momento e falei assim, Davi, é muito bacana fazer planos,
Mas o melhor que pode acontecer é você compreender qual é o plano de Deus em meio a essa circunstância. Vamos orar nesse sentido. Eu tenho certeza que Deus vai te dar uma orientação. Eu imagino que a orientação de Deus deva passar mais ou menos por esse caminho aqui. Talvez seja essa a decisão que você precisa tomar, mas eu sei que o Senhor vai dar essa convicção. E aí, quando Deus der, o que Deus propõe, o que Deus quer fazer, é melhor do que as nossas próprias ideias. Compreender a vontade de Deus vai ser algo fundamental. E você percebe, irmãos, nós, quando vamos para a presença do Senhor, orando, buscando ao Senhor para que haja uma grande manifestação de poder, uma grande manifestação sobrenatural no seio da terra, onde isso começa? Isso passa pelo coração de uma pessoa. Desse coração, a obra de Deus e o poder de Deus alcança a sua casa, e da sua casa isso tem um poder de alcançar toda uma comunidade, toda uma nação. Nesses dias, vamos viver essa restauração familiar. Eu convido você, nesse momento, a fechar os seus olhos, a orar comigo. E se o Senhor tem colocado diante de você algum desafio, por maior que seja, como era o exército dos midianitas, creia no Senhor. Pastor, mas eu sou tão pequenininho. Se o Senhor está com você, você é um valente, meu irmão. Deus vai fazer a diferença nessa batalha. Deus vai fazer a diferença nessa circunstância e você sairá lá na frente vitorioso para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus maravilhoso, eu te agradeço, Pai, por esses dias que nós estamos aprendendo com a Tua Palavra. Eu quero nesse momento colocar diante do Senhor todas essas famílias que estão orando conosco, pedindo isso, que haja uma restauração pessoal, uma restauração familiar e que essa restauração familiar seja capaz de alcançar a nossa comunidade e a nossa nação. Pai maravilhoso, promove esse grande avivamento. Como o Senhor levantou o Gideão, meu Deus, levanta, Pai, um exército de Gideões, ó Pai, nesse tempo, que lutem, Pai Santo, pelas suas famílias e também lutem, Pai Santo, ó Deus, para ver a vontade do Senhor se estabelecendo nos nossos dias. Nós te louvamos por tudo. Desde já te agradecemos pelas vitórias que o Senhor nos deu e pelas vitórias que o Senhor nos dará. Reconhecemos que os méritos da batalha é do Senhor. Por isso toda honra, todo louvor e toda glória seja dada a Ti, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! Glória a Deus, meu querido. Deixa eu passar para você aqui algumas oportunidades. Durante essa semana, faça um propósito com a sua família de todos os dias, vocês gastarem 5 minutinhos, dependendo aí a correria e a forma como a família está organizada, se for um tempo menor não tem problema, mas é atitude. Tome essa iniciativa de vocês se reunirem e agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez. Mas nesses 5 minutos, eu gostaria que vocês todos orassem nesse sentido. Senhor, qual é a Tua vontade para a nossa família? Se reúna com a sua família. Se você está enfrentando um problema, uma crise conjugal, uma crise familiar, peça para que o Senhor deixe de lado todo o ressentimento, toda a mágoa, tudo isso, queridos, é por causa da nossa natureza pecaminosa. Vença isso pelo poder de Deus e vá para a presença do Senhor com esse coração aberto. Senhor, nós queremos compreender a Tua vontade. Revela a Tua vontade para a nossa família. Revela a Tua vontade para esses dias, por onde o Senhor quer nos conduzir. Gaste tempo durante essa semana fazendo isso. Faça esse propósito, Hoje é quarta-feira, olha, até a próxima quarta-feira, todos os dias nós vamos nos reunir como família, seja no café da manhã, na hora do almoço, no jantar, à noite, antes de nós irmos dormir, nós vamos nos reunir em família e nós vamos orar. Senhor, nós queremos compreender. E aí, ao orar, peça isso ao Senhor, nós não só queremos compreender, mas queremos ter no nosso coração disposição para obedecer ao Senhor. Queridos, o caminho que Deus apontar, vai por Ele porque o caminho do Senhor é sempre um caminho abençoado, é um caminho de vitória, é um caminho glorioso. Que Deus te abençoe mais uma vez, que a tua família seja alcançada, transformada, avivada pela presença do Senhor. Deus te abençoe.